Oi, gente, no vídeo de hoje eu converso com ela, que é otorrino, a doutora Thalita Boaventura. Doutora, é um prazer ter você aqui. Prazer. Muito obrigada. E a gente vai falar sobre a labirintite. E doutora, a primeira pergunta tem que ser essa: qual que é a diferença de labirintite, vertigem, tontura? Todo mundo se confunde com tudo isso. É a mesma coisa ou não? Na verdade, até esse termo labirintite, se você for conversar com alguém que trabalha especificamente essa parte de distúrbios do equilíbrio, é um termo muito popularizado, mas que é muito usado erroneamente, vamos dizer assim. Porque a labirintite a gente usa para quando você tem um processo inflamatório dentro do labirinto que costuma estar associado a algum tipo de infecção bem grave e costuma ter uma evolução muito ruim. Eu falo para os pacientes que, graças a Deus, que as pessoas não têm labirintite como se diz. Então, de uma forma geral, os distúrbios de equilíbrio, para a gente falar um termo que abranja todos de uma vez, a gente chama todos de tontura. Toda tontura é uma alteração do equilíbrio. Aí a vertigem, isso é mais uma definição técnica, é quando você tem uma tontura de caráter rotatório, a sensação de que as coisas estão rodando. Porque a tontura, tendo ou não origem nas alterações do labirinto, ela pode ter essa característica rotatória, que é o mais comum, mas outras de sensação de desequilíbrio, sensação de atordoamento, cabeça vazia. Exatamente. Mas se você quiser falar de uma forma geral, é tontura. É tontura. Então, teve a tontura, não é labirintite. Que bom, né? Não necessariamente. Porque tudo a gente fala labirintite. Já estou com labirintite, pode ser que seja só a tontura. Exato. E, doutora, quando a pessoa faz um exercício, ela também sente isso. Às vezes ela sente essa tontura. Então, simplesmente uma tontura. Aí, na verdade, é isso que precisa ser investigado. Existem vários tipos de tontura e várias causas de tontura. Então, quando a pessoa faz um exercício, existem várias tonturas de origem vestibular, que a gente chama, que é quando tem relação com alguma disfunção do labirinto, que elas podem piorar com a movimentação e com o exercício. Mas durante o exercício, se a pessoa fizer um esforço físico muito intenso, uma mudança de movimento muito brusca, ela pode ter tontura por conta de hipofluxo cerebral, que é aquele mal-estar de hipotensão postural. Se ela não se alimentou corretamente, ela pode ter uma hipoglicemia, que também vai dar essa sensação de tontura. Então, o ideal é investigar. E por que a gente tem essas tonturas ou chega a labirintite, doutor? O que acontece? Justamente assim, o nosso equilíbrio, na verdade, ele depende do funcionamento do labirinto, essa parte vestibular que a gente chama. É na cabeça? Isso, na cabeça, na orelha interna, que a gente diz. O labirinto que fica associado à nossa visão funcionando bem e à nossa própria percepção, que é essa sensação que a gente tem de localização no ambiente. Por exemplo, se você fechar os olhos agora, você me disser como estão suas pernas, como estão seus braços. Existem algumas doenças que causam disfunção dessas três partes. Essa parte sensorial precisa que haja uma integração. Isso tem relação com os núcleos cerebrais, vias labirínticas e o cérebro, toda a parte de conexão central, para que o cérebro receba a informação do movimento. Quando, por algum motivo, ocorre uma informação que é desencontrada, por exemplo, um labirinto, a gente tem o labirinto dos dois lados, né, dos dois ouvidos. Um labirinto manda uma informação e o outro manda uma informação diferente. Essa confusão de informação, esse conflito sensorial no cérebro que causa a sensação de tontura. Então, o que pode causar isso? Uma doença primária do labirinto, alguma doença metabólica que causa uma disfunção temporária que seja do labirinto, outras doenças mais graves, uma doença central, um acidente vascular encefálico, um processo infeccioso. Então, por isso que é importante a investigação. Tanto num quadro agudo, que são aquelas tonturas que a pessoa tem muitos sintomas, por exemplo, ela estava bem e de repente começa aquele mal-estar, muitas vezes vem associado com sintomas neurovegetativos, que a gente diz vômito, náusea, sudorese, palidez, e pode ou não vir associado a outros tipos de sintomas, que às vezes indicam doenças mais graves, por exemplo, uma alteração de força, uma dificuldade de fala, que já remete a pensar em alguma alteração central, um AVC, alguma coisa mais grave. Então tem que ficar atento a esses sintomas, não é simples assim como as pessoas acham. Justamente. Existem tonturas que podem acontecer frequentemente, mas se começa a ter com muita frequência, principalmente se tem outros tipos de sintomas associados, é importante investigar. Por isso que muita gente às vezes tem aquela pressão também no ouvido, né, doutora? Exato. As tonturas de origem vestibular, que a gente diz, que é a alteração do labirinto de origem periférica, elas costumam ter esses sintomas auditivos associados. Sensação de ouvido tampado, sensação de que está ouvindo
menos, diminuição da audição, barulho no ouvido, um zumbido. Então, quando é assim, já fala mais a favor de que seja realmente uma disfunção labiríntica. E tem alguma alimentação que a gente precisa evitar também, doutora, que piora quem tem? Tem. Alguns alimentos específicos, por exemplo, tudo que contenha muita cafeína, café em excesso, energéticos, estimulantes, porque a cafeína ela pode agir como um estimulante direto na orelha interna, e excesso de açúcar, porque faz muita alteração do metabolismo dos carboidratos, os níveis de glicemia, insulina. A hidratação é importante para manter o fluxo sanguíneo também na orelha interna, e até um modo de se alimentar, por exemplo, você ficar muito tempo sem comer, e aí a hora que vai comer você come muito. E rápido também, né? Vai engolir. Exato, isso também faz alteração dessa parte metabólica, de absorção da glicose, insulina, e também pode dar sintomas. E o se movimentar, doutora? Porque às vezes a pessoa tem uma tontura ou ela tem a labirintite, ela não quer se movimentar porque ela tem medo, não quer fazer nenhum tipo de exercício. Precisa fazer o exercício? Precisa. Olha lá. Tá vendo, gente? Tá vendo, Guilherme? Alô? Eu falo sempre isso para os pacientes, porque é uma coisa importante. Isso que eu falei desse conflito sensorial que acontece no cérebro, é isso que eu explico sempre. Independente da causa da tontura, como a gente tem todas essas conexões, a tendência houve esse conflito, o cérebro percebe que isso está acontecendo e ele faz uma compensação. Então, independente da causa da tontura, a tendência é, com o tempo, ela ir melhorando. A gente trata, porque você não vai ficar esperando, passando mal, sentindo piorar, todos né? os sintomas. Não piorar, mas às vezes pode demorar até 30 dias ou mais para essa compensação ocorrer por si só. Então a gente tem medicações para usar para ajudar até que isso aconteça. Mas essa compensação depende dos estímulos. O principal estímulo é a nossa movimentação, porque aí a gente trabalha os reflexos do labirinto, ele trabalha com muitos reflexos. É ele que coordena a nossa movimentação ocular conforme a gente se movimenta, o nosso controle da postura conforme a gente se movimenta. Então, se você fica parado, você não estimula isso. Para quem tem tontura na fase aguda, é importante tentar, claro, nunca fez exercício, começar a fazer exercício na crise aguda de tontura, mas a movimentação normal, mexer o corpo, erguer, levantar, dá aquele movimentação se alongar normal. também, né? Isso, porque a tendência quando a pessoa está na crise de tontura é até para levantar da cadeira, tentar se mexer o pescoço, se movimentar em bloco, que a gente fala, ou ficar em repouso absoluto, e para essa compensação não é interessante. E para quem tem tontura crônica, aí mais ainda, é essencial a prática de atividade física regular, de preferência. Então, quem tem um pouquinho de tontura, às vezes acontece, já procura um profissional, doutora, ou espera, assim? Porque às vezes pode acontecer uma coisa momentânea, né? Naquele dia deu e depois não dá mais. Isso, às vezes se a pessoa já sabe, ainda se ela faz essa associação, fiz um esforço físico maior e tive isso, não acontece mais, tudo bem. Mas se começa a ter com uma certa frequência, ou principalmente com uma intensidade muito grande, quando a tontura é muito intensa, a pessoa acaba já imediatamente procurando atendimento. Mas às vezes tem tonturas que são mais insidiosas, e às vezes essas tonturas podem ser até as mais graves. A tontura de origem central, ela costuma ser menos sintomática que a tontura periférica, que é essa do labirinto, e mais insidiosa. Então, muitas vezes a gente vai deixando e demora, às vezes, até procurar o atendimento. Então, tontura que vem com muita frequência, sem fatores de melhora e com outros sintomas que às vezes a gente não faz a correlação, mas que podem ter associação com a mesma causa, é importante procurar o atendimento para fazer uma investigação. E quanto antes também a gente se recupera mais rápido, né, doutora? Sim, tem como, né, sair dessa. Exato. Que é muito sofrimento. Exato. Tem várias coisas que a gente precisa investigar, várias causas. Muitas vezes a tontura é multifatorial, na verdade, na maioria das vezes, mas a gente consegue compensar. Doutora, obrigada. Imagina. Adorei conversar com você sobre esse assunto, porque foi um pedido aqui no canal. Muita gente tem a labirintite, sofre, né? Ou não a labirintite, a tontura, é importante falar. Ficou muito bacana esse esclarecimento da doutora. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui o que você achou, também compartilha, porque às vezes você conhece alguém que precisa dessa informação também. Um beijo e tchau!